O silêncio da casa, depois que quem amamos sai pela porta, sempre revela aquilo que tentamos esconder durante o dia. O coração aperta, a mente corre longe, e por mais que a gente tente se manter forte, existe uma preocupação silenciosa que ninguém vê. Basta ouvir o portão fechando, o carro saindo da garagem, os passos apressados indo para a escola, para o trabalho ou para a rua, e imediatamente nasce aquela oração muda dentro do peito: Deus, cuida deles por mim. É exatamente nesse lugar de amor, cuidado e entrega que começa este terço poderoso de São Bento da proteção familiar. Hoje, eu não quero apenas repetir palavras religiosas. Eu quero colocar a minha casa diante de Deus e pedir que cada parede, cada porta, cada caminho percorrido pela minha família seja alcançado pela presença do Senhor. Assim como foi ensinado nesta oração, eu reconheço que existem momentos em que a minha mão não alcança quem eu amo, mas os olhos de Deus continuam vigiando cada passo. E é por isso que eu me uno, em fé, à poderosa intercessão de São Bento, pedindo que a cruz sagrada seja luz sobre o meu lar e proteção constante sobre aqueles que fazem parte da minha vida. Senhor Jesus Cristo, hoje eu me coloco diante da Tua presença, levando aquilo que muitas vezes escondo atrás do silêncio e da aparência de força. Tu conheces o peso que invade o coração quando alguém da nossa família sai de casa e nós ficamos imaginando os perigos do caminho, os riscos invisíveis, as notícias que assustam e os pensamentos que tentam roubar a paz. Eu reconheço diante de Ti que o medo muitas vezes tenta dominar meus pensamentos, tentando me convencer de que estou sozinho diante das ameaças deste mundo. Mas nesta oração eu escolho olhar para o alto e lembrar da Tua palavra que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enquanto eu oro, peço que Tua presença envolva cada membro da minha família, desde os que estão perto até os que estão longe, porque Tu és o Deus que nunca dorme e jamais deixa de vigiar aqueles que pertencem a Ti. São Bento, servo fiel de Deus, homem de oração e firmeza espiritual, intercede por aqueles que vivem aflitos por causa da insegurança e da preocupação constante. Ensina-nos a buscar refúgio em Cristo, em vez de alimentar pensamentos de desespero. Senhor Jesus, eu te peço que a Tua mão esteja sobre as portas da minha casa, sobre os caminhos percorridos pelos meus familiares, sobre os veículos, sobre os trabalhos, sobre as escolas e sobre cada lugar onde eles precisarem estar. Que toda distração perigosa seja evitada, que todo mal escondido seja desfeito antes mesmo de se aproximar e que a Tua sabedoria conduza os passos daqueles que amo. A Tua palavra declara no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E é nessa promessa verdadeira que descansa o meu coração nesta hora. Pai amado, existem dias em que a ansiedade parece silenciosa, mas ela corrói por dentro. Há momentos em que esperamos uma mensagem, uma ligação ou o barulho do portão abrindo e o coração dispara sem explicação. Tu conheces essas emoções humanas, porque Jesus também viu lágrimas, angústias e aflições entre aqueles que o seguiam. Por isso eu te peço que transformes minha preocupação em confiança verdadeira. Não permitas que o medo governe minha mente, mas ajuda-me a permanecer firme na fé, lembrando que Tu estás presente até nos lugares que meus olhos não conseguem alcançar. Se alguém que está fazendo esta oração sente um aperto constante pela proteção dos filhos, do esposo, da esposa, dos pais ou dos irmãos, que possa até escrever o nome dessa pessoa em oração diante de Ti, entregando cada vida aos Teus cuidados com sinceridade e esperança. Senhor Jesus,
Guarda aqueles que saem cedo para trabalhar, os que enfrentam estradas perigosas, os que caminham pelas ruas cansados depois de um dia difícil e até aqueles que estão distantes da fé e ainda não perceberam o quanto precisam da tua proteção. Que tua misericórdia alcance até os mais distraídos e os mais frágeis espiritualmente. Acalma o coração das mães que choram escondidas, dos pais que carregam preocupações sem dizer nada, dos avós que oram em silêncio pelos seus descendentes. Que toda sensação de impotência seja vencida pela certeza de que o Senhor continua no controle. A tua palavra diz em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E é nessa verdade que eu desejo permanecer. São Bento, homem que escolheu a disciplina da oração em meio às lutas do mundo, ajuda-nos a lembrar que a paz verdadeira nasce da confiança em Cristo. Quando pensamentos ruins tentarem dominar a mente durante a madrugada, quando imagens de tragédias tentarem roubar a serenidade do coração, lembra-nos de voltar os olhos para Jesus. Senhor, protege minha família dos perigos visíveis e invisíveis. Livra de acidentes, de violência, de caminhos errados, de companhias destrutivas e de decisões precipitadas. Guarda também a mente e o espírito daqueles que amo, porque existem batalhas interiores que ninguém consegue enxergar. Que tua luz alcance os lugares escuros da alma e que nenhuma tristeza profunda destrua a esperança dentro da nossa casa. Meu Deus, eu te peço que coloques paz dentro do meu lar. Que o medo não transforme nossa casa em um ambiente de tensão constante. Ensina-nos a conversar com amor, a cuidar uns dos outros e a viver com mais união. Que ao invés de palavras movidas pela preocupação, possamos liberar palavras de fé e encorajamento. Que a presença de Cristo esteja sobre a mesa da família, sobre os momentos simples do cotidiano e até sobre os silêncios que ninguém entende. Se alguém que está ouvindo esta oração sente necessidade de fortalecer sua casa espiritualmente, que possa até escrever a palavra proteção como um sinal da fé que deseja cultivar diante de Deus, não por obrigação, mas como expressão sincera do coração. Jesus amado, houve momentos na Bíblia em que os teus discípulos sentiram medo em meio à tempestade, e mesmo estando perto de ti, ficaram abalados pelas ondas e pelo vento. Mas tu te levantaste e ordenaste calmaria sobre o mar. Hoje eu te peço, levanta-te também sobre as tempestades emocionais que atingem minha mente quando penso nos perigos deste mundo. Fala paz ao meu coração cansado. Fala descanso à minha alma inquieta. Não permitas que o excesso de preocupação destrua minha alegria, minha saúde e minha confiança em ti. Que eu aprenda a entregar minha família diariamente em tuas mãos, sabendo que o Senhor é mais poderoso do que qualquer ameaça que exista nesta terra. Pai, eu te apresento especialmente aqueles familiares que estão afastados da tua presença, porque muitas vezes o medo aumenta quando percebemos que quem amamos caminha sem direção espiritual. Alcança com misericórdia aqueles que estão endurecidos, desanimados ou perdidos. Que o teu Espírito Santo desperte consciência, prudência e desejo de voltar para os teus caminhos. A tua palavra diz em Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que essa verdade alcance meus familiares e os conduza por caminhos seguros, tanto fisicamente quanto espiritualmente. São Bento intercede para que dentro da nossa casa nunca falte discernimento espiritual. Que saibamos identificar aquilo que destrói a paz, aquilo que enfraquece a fé e aquilo que afasta nossa família da presença de Deus. Que o nome de Jesus seja mais forte dentro do nosso lar do que qualquer influência negativa deste mundo.
Senhor, visita aqueles que estão agora em hospitais, em viagens, em ambientes perigosos, em momentos de fraqueza emocional ou enfrentando noites difíceis. Que ninguém se sinta abandonado. Que até mesmo aquele familiar que parece distante e frio possa ser alcançado pela tua compaixão e pelo teu cuidado silencioso. Meu Deus, existem feridas que nasceram justamente da perda da segurança. Pessoas que já receberam notícias dolorosas, que já enfrentaram despedidas inesperadas, acidentes, violência ou momentos traumáticos, e por isso vivem constantemente esperando o pior. Hoje, eu te peço cura para essas memórias. Não permitas que experiências passadas aprisionem a mente no medo contínuo. Derrama consolo sobre aqueles que vivem em estado de alerta emocional, incapazes de descansar verdadeiramente. Que o teu amor restaure a confiança, porque a tua palavra afirma em 2 Timóteo 1, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Senhor Jesus Cristo, enquanto esta oração continua, eu entrego novamente cada pessoa da minha família diante do teu altar. Tu sabes o nome de cada um, conheces as lutas, os caminhos, os erros, os sonhos e até os perigos que nunca chegaram perto porque a tua mão os impediu. Que os teus anjos continuem abrindo caminhos, guardando entradas e saídas, iluminando decisões e protegendo cada passo. Que mesmo quando eu não conseguir acompanhar aqueles que amo, eu me lembre de que os teus olhos permanecem atentos. Se alguém sentir no coração o desejo de apresentar agora o nome de um filho, de uma mãe, de um esposo ou de qualquer familiar, que faça isso em oração com fé simples, sabendo que Deus escuta até as palavras silenciosas do coração. Jesus, eu escolho colocar diante de ti cada preocupação escondida, cada medo silencioso e cada pensamento angustiante relacionado à minha família. Não quero viver dominado pela ansiedade, mas guiado pela confiança na tua presença. Que a proteção do Senhor acompanhe aqueles que saem e aqueles que retornam para casa. Que a paz de Cristo permaneça sobre nossa família durante o dia e durante a noite. E que, em cada momento de incerteza, eu me lembre das palavras do Salmo 121. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que essa verdade permaneça viva dentro do nosso coração, enquanto seguimos caminhando sob os cuidados de Jesus Cristo e sob a intercessão fiel de São Bento. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu consagro a entrada da minha casa à tua presença, porque reconheço que o meu lar não é apenas feito de paredes, portas e janelas, mas é um lugar onde vidas se encontram, onde corações descansam e onde a tua paz precisa permanecer. Assim como o povo de Israel marcou as portas de suas casas em obediência ao Senhor, conforme está escrito em Êxodo 12, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Eu também imagino espiritualmente a cruz sendo colocada sobre cada entrada deste lar, não como superstição, mas como sinal de fé, de dependência e de entrega ao Deus vivo. E junto desta oração, peço a intercessão de São Bento, homem de oração e firmeza espiritual, para que todo o ambiente desta casa seja conduzido à serenidade, ao equilíbrio e à comunhão contigo. Meu Jesus, entra por esta porta e permanece dentro desta casa. Caminha pelos cômodos, visita os lugares onde existem lágrimas escondidas, silêncios pesados, preocupações acumuladas e conversas que terminaram em dor. Que aquilo que parecia sufocar a paz desta família perca a força diante da tua presença. A tua palavra declara em João 14: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá. E é essa paz verdadeira que eu peço agora, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que alcança até os corações mais cansados.
Se alguém estiver ouvindo esta oração com o coração aflito, que possa até escrever nos comentários a palavra paz, como um gesto simples de fé e de concordância com aquilo que está sendo colocado diante do Senhor. Pai amado, guarda as janelas desta casa, guarda os caminhos pelos quais entram notícias ruins, palavras destrutivas, sentimentos de inveja e toda a influência que rouba a tranquilidade do lar. Que nenhum ambiente desta casa seja dominado pela discórdia, pela raiva constante ou pela frieza espiritual. Que a presença do Teu Espírito seja percebida até nas pequenas coisas do dia a dia, nos momentos simples, nas refeições, nas conversas e até no silêncio da noite. Que todo aquele que cruzar esta porta sinta que aqui existe reverência, respeito e amor. E que a lembrança da cruz de Cristo permaneça viva neste lugar, porque foi nela que recebemos reconciliação, esperança e vida. Senhor Jesus, eu te peço pelas famílias que vivem dias difíceis dentro da própria casa. Muitos carregam dores que ninguém vê, convivem com palavras duras, preocupações financeiras, medo do amanhã e desgaste emocional. Mas a tua palavra diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso eu entrego este lar completamente em tuas mãos. Que os alicerces desta família não sejam construídos apenas sobre esforço humano, mas sobre a tua direção, sobre a verdade do Evangelho e sobre o amor que vem de Deus. Que cada pessoa desta casa encontre forças para recomeçar e sabedoria para agir com mansidão. Senhor, afasta do interior deste lar toda palavra lançada com maldade, toda inveja silenciosa e toda intenção que tenta destruir relacionamentos. Não permitas que a divisão encontre espaço aqui dentro. Ensina esta família a vigiar os próprios lábios, porque está escrito em Provérbios 18. A morte e a vida estão no poder da língua. Que dentro desta casa existam palavras que levantam, que curam e que aproximam. Que as conversas sejam marcadas pela paciência e pela verdade. E se alguém estiver orando por um filho, por um casamento ou por um familiar distante, que possa escrever o nome dessa pessoa enquanto ora, apresentando diante de ti aquilo que pesa no coração. Meu Deus, eu oro pelos quartos desta casa, pelos lugares onde muitos choram escondidos sem que ninguém perceba. Tu conheces as noites difíceis, as crises de ansiedade, os pensamentos inquietos e o medo que tenta dominar a mente. Mas a tua palavra diz em Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que esta promessa alcance este lar agora. Que haja descanso verdadeiro, que o medo perca espaço, que o coração desacelere e que o sono volte a ser tranquilo. Que a presença de Jesus transforme este ambiente em um lugar de repouso e não de tormento. Senhor Jesus Cristo, eu também te entrego a mesa desta casa, porque é ao redor dela que famílias se encontram, conversam e compartilham suas vidas. Que nunca falte o pão necessário, conforme o Senhor ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá sabedoria para administrar aquilo que existe e fortalece os que estão cansados de lutar por sustento. Muitos vivem preocupados com contas, desemprego e incertezas, mas eu peço que o Senhor traga direção, portas abertas e equilíbrio. Que este lar não seja governado pela ansiedade financeira, mas pela confiança naquele que cuida dos seus filhos. Pai querido, eu te peço que a presença do Teu Espírito permaneça firme nesta casa, mesmo nos dias difíceis. Que este lar não seja apenas um lugar para dormir, mas um ambiente onde o Teu nome seja lembrado, onde exista oração sincera e onde a Tua palavra encontre espaço. Que os moradores desta casa aprendam a buscar o Senhor juntos. Assim como Josué declarou,
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu também coloco diante de ti esta família. Que exista união espiritual, vontade de perdoar e coragem para continuar mesmo quando as lutas parecerem maiores do que as forças humanas. Com humildade, eu peço também a intercessão de São Bento, lembrando sua vida de disciplina, oração e confiança em Deus. Que o exemplo de fidelidade e perseverança inspire esta família a permanecer firme no caminho do Senhor. Que a cruz recordada nesta oração não seja tratada como objeto de medo, mas como símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre tudo aquilo que separa o homem de Deus. Porque está escrito em Colossenses 2 que Jesus cancelou o escrito de dívida e triunfou na cruz. É nesta verdade que eu descanso agora. Senhor, visita também aqueles que entram nesta casa carregando tristeza, desânimo ou coração ferido, que ao cruzarem esta porta encontrem acolhimento, respeito e paz. Livra este lar de gritos, agressividade, humilhações e dureza de coração. Que o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e domínio próprio, seja percebido dentro destas paredes. E se alguém sente que sua casa precisa urgentemente de restauração, que possa escrever "Meu lar pertence a Deus", não como repetição vazia, mas como expressão sincera de entrega diante do Senhor. Jesus amado, permanece nesta casa durante o dia e durante a noite. Guarda os que saem para trabalhar, protege os que viajam, consola os idosos, fortalece os pais e sustenta as crianças. Que nenhuma aflição consiga dominar este ambiente. Que quando houver lágrimas, exista consolo, quando houver fraqueza, exista força, quando houver conflito, exista reconciliação. Ensina esta família a confiar naquilo que está escrito no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que essa verdade seja viva dentro deste lar todos os dias. Senhor Jesus Cristo, eu consagro novamente cada porta, cada janela e cada espaço desta casa ao teu cuidado. Que a tua presença seja percebida desde a entrada até os lugares mais simples deste lar. Que a paz permaneça dentro destas paredes e que toda a aflição fique do lado de fora. Que esta casa seja conhecida não pelo luxo ou pela aparência, mas pela serenidade, pela união e pela presença de Deus. E que cada pessoa que ouvir esta oração continue caminhando contigo com fé sincera, buscando diariamente a tua direção, porque somente o Senhor pode sustentar verdadeiramente um lar e dar descanso ao coração humano. Senhor Jesus Cristo, neste momento, eu coloco diante da tua presença os caminhos da minha família, cada passo dos que eu amo, cada saída e cada retorno para casa, cada estrada conhecida e cada lugar onde meus olhos não conseguem alcançar. Assim como está escrito no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, eu me apego a essa promessa com fé sincera e coração rendido, que nenhuma distração, nenhum perigo escondido e nenhuma armadilha preparada pelo mal prevaleçam contra aqueles que pertencem ao Senhor. Pela intercessão de São Bento, que enfrentou as tentações e permaneceu firme na confiança em Deus, eu peço discernimento, proteção e paz sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre meu esposo ou minha esposa, sobre cada pessoa que carrego em oração dentro do meu coração. Jesus, há momentos em que a preocupação tenta dominar a minha mente quando alguém da minha família sai para estudar, trabalhar ou viajar. Existem noites em que o silêncio pesa e eu fico imaginando se tudo está bem com quem está distante. Mas hoje eu escolho confiar mais na tua presença do que nos meus próprios medos. Tu és o Deus que nunca dorme e nunca abandona os teus filhos. A tua palavra declara no Salmo 121:
O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Por isso eu entrego cada trajeto nas tuas mãos, cada veículo, cada estrada, cada decisão tomada longe da minha vista. Se alguém que está ouvindo esta oração deseja, pode escrever o nome de um familiar no coração desta prece, apresentando essa pessoa diante de Deus com esperança e confiança. Pai amado, guarda os meus filhos enquanto aprendem, enquanto enfrentam desafios na escola, enquanto convivem com pessoas diferentes e lidam com influências que muitas vezes eu não consigo controlar. Livra-os das companhias que afastam do caminho da verdade, das palavras que ferem a alma, dos convites perigosos e das escolhas impulsivas. Que eles se lembrem daquilo que está escrito em Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que a tua sabedoria encontre espaço dentro do coração deles, e que a presença do Senhor seja mais forte do que qualquer pressão deste mundo. Pela intercessão de São Bento, peço que todo ambiente pesado seja dissipado e que a paz de Cristo acompanhe cada passo dos meus filhos. Senhor, visita também o local de trabalho daqueles que sustentam suas casas com esforço, cansaço e responsabilidade. Quantas vezes alguém da minha família sai cedo, enfrenta longas jornadas, lida com injustiças, desânimo e preocupações financeiras, tentando permanecer firme mesmo quando o coração está cansado. Eu te peço que os fortaleças e os guardes de acidentes, discussões, armadilhas e pessoas mal intencionadas. Que a tua mão os preserve em segurança e honestidade. Que aquilo que está escrito em Colossenses se cumpra em suas vidas. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Dá serenidade à mente deles, equilíbrio nas decisões e proteção invisível em todos os ambientes por onde passarem. Meu Deus, existem pessoas da minha família que estão longe de casa, em outra cidade, em outra rotina, carregando lutas que talvez nem consigam compartilhar. E mesmo distante, o Senhor continua perto delas. Onde meus braços não alcançam, o teu cuidado alcança. Onde minhas palavras não chegam, a tua voz ainda fala ao coração. Eu entrego ao Senhor cada filho distante, cada esposo, esposa, irmão, irmã ou amigo que está vivendo momentos difíceis longe da família. Que eles sintam a tua companhia nos dias solitários e encontrem refúgio na tua presença. Se alguém estiver ouvindo esta oração pensando em uma pessoa distante, pode até escrever a palavra proteção como um ato simples de fé enquanto apresenta esse nome diante de Deus. Jesus amado, afasta da minha família toda influência negativa que tenta destruir a união, enfraquecer a fé e apagar a esperança. Não permitas que palavras destrutivas criem divisões dentro da minha casa. Que todo conselho perverso perca força diante da verdade do Evangelho. A tua palavra diz em 1 aos Coríntios: as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, eu peço vigilância espiritual sobre aqueles que amo. Dá discernimento para reconhecer o que faz bem e o que afasta da tua vontade. Pela intercessão de São Bento, que permaneceu fiel em meio às tentações e perseguições, eu clamo para que a minha família permaneça firme, protegida e fortalecida na fé. Senhor, quando a ansiedade tentar invadir meu coração, ensina-me a descansar na tua soberania. Nem sempre eu consigo controlar meus pensamentos e às vezes a preocupação fala mais alto dentro de mim. Mas hoje eu lembro das palavras de Jesus em Mateus: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ensina-me a confiar mesmo sem enxergar todas as respostas. Que eu não viva dominado pelo medo do amanhã, mas sustentado pela certeza de que tu continuas no controle. Que a minha casa seja um lugar onde a oração tenha mais espaço do que o desespero e onde a esperança seja mais forte do que as notícias ruins. Pai querido, coloca os teus anjos ao redor da minha família nos momentos mais comuns da vida, porque muitas vezes é justamente na rotina
que precisamos do teu cuidado. Guarda quem dirige pelas estradas, quem pega transporte todos os dias, quem atravessa ruas movimentadas, quem trabalha em lugares perigosos, quem enfrenta viagens longas e quem retorna cansado para casa. Que nenhuma tragédia encontre espaço no caminho dos meus familiares. Assim como o Senhor protegeu Daniel na cova dos leões e esteve com os discípulos no meio da tempestade, permanece também ao lado daqueles que amo em cada situação difícil e inesperada. Eu te peço, Senhor Jesus, que a tua presença reine dentro do meu lar. Que toda palavra agressiva seja substituída por diálogo e compreensão. Que toda frieza emocional seja vencida pelo amor ensinado por Cristo. A tua palavra declara: acima de tudo, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Que exista união entre pais e filhos, respeito entre os familiares e humildade para reconhecer erros e recomeçar. Pela intercessão de São Bento, que minha casa seja guardada não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente e moralmente. Senhor, visita agora aquele familiar que está abatido, cansado ou sem forças para continuar. Talvez exista alguém dentro da minha casa, sorrindo por fora, mas lutando em silêncio por dentro. Talvez alguém esteja enfrentando tristeza, medo ou desânimo sem conseguir explicar o que sente. Eu te peço que o teu Espírito traga consolo e renovação. A tua palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que essa promessa alcance cada coração ferido dentro da minha família. Se alguém desejar, pode colocar nos comentários apenas a palavra família, unindo sua fé a esta oração de cuidado e proteção. Meu Deus, não permitas que a maldade deste mundo roube a inocência, a paz e a direção daqueles que amo. Dá sabedoria para discernir amizades, decisões e caminhos. Que os meus familiares não sejam guiados pela impulsividade, nem seduzidos por aquilo que parece bom, mas conduzidos pela verdade da tua palavra. Que o Espírito Santo ilumine cada escolha e afaste toda intenção maldosa preparada contra eles. Eu confio que o Senhor continua sustentando a minha casa, mesmo quando eu não vejo, porque tu és fiel em todo o tempo e nunca abandonas aqueles que te buscam com sinceridade. Jesus Cristo, eu entrego completamente os caminhos da minha família nas tuas mãos. Consagro ao Senhor cada passo, cada sonho, cada batalha silenciosa e cada necessidade escondida. Que a cruz de Cristo esteja sobre a minha casa como sinal de esperança, proteção e salvação. Pela intercessão de São Bento, eu peço que minha família permaneça firme na fé, protegida do mal e fortalecida no amor de Deus. Que os teus anjos continuem guardando aqueles que amo em todos os seus caminhos e que mesmo nos dias difíceis jamais nos falte a certeza de que o Senhor permanece conosco. Senhor Jesus Cristo, nesta hora eu me coloco diante da tua presença com tudo aquilo que está pesado dentro da minha mente e do meu coração. Tu conheces os pensamentos que me visitam durante a madrugada, os medos silenciosos que surgem quando o telefone toca, quando alguém demora a chegar, quando uma notícia inesperada aparece diante dos meus olhos. Tu sabes quantas vezes a ansiedade tenta roubar a paz que o Senhor deseja derramar sobre os teus filhos. Por isso, eu me aproximo com humildade, pedindo que a tua misericórdia alcance cada área cansada da minha alma. Pela intercessão de São Bento, que dedicou sua vida à oração e à confiança em Deus, eu peço força para permanecer firme quando os pensamentos ruins tentarem dominar meu coração. Pai amado, muitas vezes eu me sinto preso em preocupações constantes, imaginando tragédias antes mesmo que elas aconteçam, sofrendo antecipadamente por situações que ainda nem chegaram. Mas a tua palavra me chama para descansar. O Salmo 91 declara: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia.
E eu quero guardar essa verdade dentro da minha mente como uma luz que dissipa toda a escuridão interior. Que essa promessa não seja apenas um versículo conhecido, mas uma realidade viva dentro de mim. Que toda inquietação exagerada encontre limite na confiança em Ti, porque nenhum cuidado escapa aos Teus olhos e nenhuma lágrima é ignorada pela Tua compaixão. Jesus, eu te peço que visites agora aqueles que vivem cansados emocionalmente, sempre esperando a próxima má notícia, sempre imaginando o pior cenário, sempre carregando no peito uma sensação de alerta e angústia. Quantas pessoas perderam noites de sono por medo? Quantas carregam dores silenciosas que ninguém percebe? Que o Teu Espírito Santo toque profundamente cada coração aflito neste momento. E se alguém estiver orando com lágrimas nos olhos, sentindo necessidade de apresentar diante de Ti o nome de um familiar que causa preocupação constante, que essa pessoa possa escrever esse nome como um gesto de fé e entrega, confiando que o Senhor continua cuidando daqueles que amamos, mesmo quando não conseguimos controlar todas as situações. Meu Deus, ensina-me a descansar enquanto o Senhor trabalha. Muitas vezes eu tento resolver tudo sozinho, vigiar cada detalhe, controlar cada circunstância, como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. Mas Tu disseste em Tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu entrego diante de Ti os medos escondidos, os pensamentos acelerados, a tensão constante que aperta meu peito e rouba minha tranquilidade. Que eu aprenda a respirar em paz, sabendo que a minha vida está em Tuas mãos e que nenhum acontecimento foge da Tua soberania. Pela intercessão de São Bento, eu peço proteção sobre a minha mente. Que toda confusão interior seja silenciada pela presença de Cristo. Que toda imaginação dominada pelo medo seja substituída pela confiança na Tua palavra. Afasta de mim o hábito de alimentar pensamentos de desespero e ajuda-me a permanecer firme naquilo que produz vida, serenidade e esperança. Que a cruz de Cristo seja lembrada dentro do meu coração como sinal de vitória sobre toda a opressão que tenta destruir a paz dos filhos de Deus. Senhor, existem pessoas que já acordam cansadas antes mesmo de começar o dia, porque a ansiedade lhes roubou a leveza da alma. Existem mães preocupadas com os filhos, pais aflitos com o futuro da família, pessoas que vivem assustadas com doenças, acidentes e perdas inesperadas. Tu conheces cada coração. Por isso eu peço que o Teu consolo alcance agora aqueles que mais precisam. E se alguém sentir no coração o desejo de escrever a palavra paz, enquanto faz esta oração, que isso seja um pequeno ato de confiança na Tua presença, lembrando que o Senhor continua sendo refúgio seguro em meio às inquietações da vida. Jesus, amado, quando o medo tentar dominar meus pensamentos durante a noite, lembra-me da Tua presença. Quando a ansiedade surgir durante o dia, ajuda-me a recordar que Tu permaneces comigo em todos os momentos. A Tua palavra declara: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essa paz alcance agora cada parte da minha mente cansada, que ela visite minhas emoções, minhas lembranças, meus pensamentos mais escondidos e transforme aquilo que hoje parece pesado demais para suportar. Pai querido, livra-me da prisão da preocupação excessiva. Não permitas que o medo controle minhas decisões, meus sentimentos e minha forma de viver. Ensina-me a caminhar um dia de cada vez, confiando na Tua direção. Quantas vezes eu me afasto da tranquilidade porque alimento cenários negativos dentro da minha mente. Mas hoje eu escolho colocar diante de Ti aquilo que me aflige. Eu entrego o medo das notícias ruins, o receio das perdas inesperadas e a ansiedade que aperta o coração sem motivo aparente.
Guarda-me de pensamentos destrutivos e fortalece minha fé para permanecer firme, mesmo diante das incertezas da vida. Senhor Jesus Cristo, eu te peço também por aqueles que carregam preocupações com pessoas que amam profundamente. Há corações aflitos, esperando mensagens, resultados, respostas e sinais de melhora. Tu conheces cada espera silenciosa. Por isso, eu clamo para que o teu Espírito derrame serenidade sobre essas vidas, que ninguém seja consumido pelo medo antes do tempo, que a esperança volte a florescer onde a ansiedade criou escuridão. E se alguém estiver apresentando um filho, uma mãe, um esposo ou uma esposa diante desta oração, que possa até escrever discretamente o primeiro nome dessa pessoa, entregando-a nas tuas mãos com confiança e amor. Pela intercessão de São Bento, eu peço discernimento espiritual para reconhecer quando os pensamentos negativos tentarem dominar meu interior. Dá-me sabedoria para buscar a tua presença em vez de alimentar o medo. Dá-me força para escolher a oração em vez do desespero. Dá-me serenidade para lembrar que o Senhor nunca abandona aqueles que clamam pelo teu nome. Que minha casa seja preenchida pela paz de Cristo. Que minhas noites sejam protegidas pela tua presença e que meu coração encontre descanso verdadeiro na certeza de que tu continuas cuidando de cada detalhe da minha vida. Meu Deus, eu não quero viver aprisionado pela ansiedade. Quero aprender a confiar mais profundamente em ti. Quero descansar sem imaginar tragédias, caminhar sem carregar pesos invisíveis e viver sem ser dominado pelo medo constante. Que o Espírito Santo cure as áreas mais cansadas da minha mente e fortaleça minha alma para enfrentar os desafios da vida com equilíbrio, confiança e fé. Que a tua presença me lembre diariamente que eu não estou sozinho, que o Senhor permanece perto dos que clamam e que nenhum momento difícil tem poder para separar-me do teu amor. Senhor, permanece comigo quando meus pensamentos ficarem acelerados, quando o silêncio da noite trouxer inquietação e quando o medo tentar sufocar minha esperança. Que eu sempre me recorde das palavras do salmista. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que essa segurança invada meu coração agora, trazendo calma, equilíbrio e descanso verdadeiro. Que a presença de Jesus Cristo governe minha mente e que a intercessão de São Bento me inspire a permanecer firme na fé, confiando que o Senhor continua sendo abrigo seguro para todos aqueles que colocam diante de ti suas dores, medos e preocupações. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu me coloco diante da tua presença, com o coração apertado pelas preocupações que cercam aqueles que eu amo. Tu conheces cada caminho percorrido pela minha família, cada saída ainda antes do amanhecer, cada retorno no fim do dia, cada estrada silenciosa, cada rua movimentada, cada viagem longa ou pequena que faz parte da rotina dos meus familiares. E hoje, junto da intercessão de São Bento, eu clamo para que tua mão poderosa esteja sobre cada veículo, sobre cada motocicleta, sobre cada ônibus, sobre cada carro e sobre todos os meios de transporte utilizados por aqueles que vivem debaixo do meu teto e dentro do meu coração. Que nenhuma distração, nenhum perigo escondido e nenhuma imprudência prevaleçam contra a proteção que vem do alto. A tua palavra diz no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E é confiando nessa promessa verdadeira que eu entrego cada passo da minha família aos teus cuidados. Meu Deus, existem perigos que os nossos olhos não conseguem enxergar, situações inesperadas que surgem em segundos e decisões que podem mudar uma vida inteira, mas tu és aquele que vê antes de nós, que conhece o amanhã antes mesmo do nascer do sol. Por isso eu te peço que o Senhor vá adiante dos meus familiares em todos os lugares por onde passarem.
Que o teu Espírito traga prudência aos motoristas, atenção aos pedestres, serenidade aos que dirigem cansados e equilíbrio aos que estão emocionalmente sobrecarregados. Que São Bento interceda diante de ti, para que toda armadilha invisível seja desfeita e todo mal que tente se levantar contra a minha casa seja impedido pela força do nome de Jesus Cristo. Se alguém que ora comigo deseja apresentar diante de Deus o nome de um filho, de uma mãe, de um esposo ou de alguém que vive constantemente nas estradas, que escreva esse nome em oração dentro do próprio coração, porque o Senhor conhece cada lágrima e escuta até mesmo o clamor silencioso. Pai amado, eu consagro a saúde física e emocional da minha família às tuas mãos. Existem feridas que ninguém vê, preocupações escondidas atrás de sorrisos e cansaços acumulados pelas batalhas diárias da vida. Mas tu és o Deus que sustenta, fortalece e renova. A tua palavra declara em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então sustenta os meus familiares quando o medo tentar dominar seus pensamentos, quando a ansiedade tomar conta do coração ou quando o desânimo tentar roubar a esperança. Que a paz de Cristo acompanhe cada pessoa da minha casa, mesmo nos dias difíceis. Senhor Jesus, assim como os discípulos atravessaram tempestades contigo no barco e viram o vento obedecer à tua voz, eu também te peço que acalmes toda a aflição relacionada aos caminhos percorridos pela minha família. Quando houver chuva forte, neblina, estradas perigosas ou momentos de tensão, que a tua presença seja maior que qualquer insegurança. Tu és aquele que repreendeu o mar e fez cessar a tempestade, conforme está escrito em Marcos 4. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Que essa bonança alcance também os lares representados nesta oração, trazendo tranquilidade, equilíbrio e livramento. São Bento, servo fiel que dedicou sua vida à busca da santidade e da obediência a Deus, intercede por cada família que agora clama por proteção. Que o exemplo da tua fé fortaleça os nossos corações para permanecermos firmes em Cristo, mesmo em meio às dificuldades do mundo. Que a cruz de Cristo esteja diante de nós em cada decisão e que nenhuma influência maligna encontre espaço dentro da nossa casa. Que os nossos olhos sejam guiados pela verdade do Evangelho e que os nossos caminhos permaneçam alinhados à vontade do Senhor. Se alguém sentir no coração o desejo de escrever a palavra proteção, que faça isso como um ato simples de fé e entrega, lembrando que toda verdadeira segurança vem de Deus. Meu Pai, eu te peço pelos filhos que saem cedo para trabalhar, estudar ou lutar pelo sustento da família. Guarda os passos deles quando estiverem sozinhos, protege seus pensamentos e livra-os de companhias perigosas, de atitudes impulsivas e de escolhas destrutivas. Que eles encontrem graça diante de ti e sabedoria para discernir o certo do errado. Em Provérbios 3 está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, endireita os caminhos dos meus filhos, Senhor. Afasta-os de todo acidente, de toda violência e de toda situação que possa trazer sofrimento para dentro da nossa casa. Jesus amado, olha também pelos pais e mães que carregam tantas preocupações escondidas no peito. Muitos silenciosamente vigiam até ouvir o barulho do portão abrindo, esperando o retorno seguro de quem amam. Muitos dormem preocupados, imaginando perigos, notícias ruins ou tragédias inesperadas. Mas hoje eu entrego esses medos diante de ti, porque a tua palavra diz em Filipenses 4, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças.
Então recebe cada preocupação desta oração e transforma a angústia em confiança, porque tu permaneces cuidando dos teus filhos, mesmo quando os nossos olhos não conseguem alcançar. Senhor, protege também aqueles que trabalham dirigindo diariamente, os que passam horas nas estradas, os motociclistas, caminhoneiros, motoristas de aplicativo, entregadores e todos aqueles que enfrentam o trânsito cansativo das cidades e rodovias. Dá reflexos rápidos, prudência, descanso para a mente e livramento em cada trajeto. Que nenhum vício, distração ou impulso destrutivo domine suas atitudes. Que o respeito pela vida prevaleça sobre a pressa. Que cada retorno para casa seja marcado pela tua misericórdia. E se alguém estiver orando por um familiar que vive constantemente viajando, que apresente agora essa pessoa diante de ti com confiança, porque tu és poderoso para guardar em qualquer lugar da terra. Pai eterno, eu te peço que a tua presença permaneça dentro da minha casa, não apenas nos momentos de oração, mas também na convivência diária da família. Que haja diálogo, paciência, perdão e união entre nós. Muitas vezes os perigos externos começam a crescer, quando o amor dentro do lar se enfraquece. Mas eu te peço que restaure os relacionamentos abalados, cure palavras feridas e afaste toda divisão. Que o teu Espírito produza em nós aquilo que está escrito em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Que esses frutos floresçam dentro da minha família. Jesus Cristo, eu coloco diante de ti cada pessoa enferma da minha casa, cada familiar que enfrenta tratamentos, dores físicas, enfermidades emocionais ou preocupações constantes com a saúde. Tu conheces o limite do corpo humano e sabes o quanto o sofrimento pode enfraquecer a alma. Por isso, eu te peço força para continuar, esperança para suportar os dias difíceis e confiança para não desistir. Que os médicos sejam guiados com sabedoria, que os tratamentos sejam eficazes e que a tua misericórdia alcance cada necessidade real. Assim como está escrito em Salmo 103. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que a tua compaixão visite agora cada coração aflito. Meu Deus, guarda a entrada e a saída da minha família. Que os nossos caminhos sejam iluminados pela tua presença e protegidos pelo teu amor. Que nenhuma notícia de tragédia, nenhum telefonema inesperado e nenhuma dor repentina atinjam aqueles que eu amo. Que os anjos do Senhor estejam ao redor da nossa casa, nos momentos de descanso e também durante as jornadas do dia. Que haja paz no volante, paz nas ruas, paz dentro dos veículos e paz dentro da mente daqueles que conduzem. E mesmo quando surgirem dificuldades, que jamais falte fé para continuar confiando em ti. Porque o Senhor permanece sendo refúgio e fortaleza para os que te buscam com sinceridade. Senhor Jesus, eu entrego completamente a vida da minha família diante do teu altar. Debaixo da intercessão de São Bento, eu peço que cada caminho seja protegido, cada decisão seja guiada pela sabedoria e cada dia seja sustentado pela tua misericórdia. Que nunca nos afastemos da verdade do Evangelho e que os nossos corações permaneçam firmes na esperança que vem de ti. Se esta oração tocou profundamente alguém que ora comigo agora, que essa pessoa continue acompanhando mais momentos de fé e oração para fortalecer sua caminhada espiritual diante de Deus. Que a tua paz permaneça sobre cada lar e sobre cada familiar representado nesta oração. Senhor Jesus Cristo, nesta hora eu me coloco diante da tua presença, carregando dentro do peito o desejo sincero de ver a paz voltar ao meu lar. Tu conheces cada silêncio pesado, cada palavra dita no calor da dor, cada afastamento que nasceu das preocupações e do cansaço da vida.
Tu sabes como muitas famílias estão feridas por pequenas discussões que cresceram demais, por mágoas guardadas no coração e por noites em que cada um se fecha dentro de si. Por isso, eu clamo agora para que a tua misericórdia visite esta casa e transforme todo o ambiente de tensão em um lugar onde o amor consiga respirar novamente. Que a presença do Senhor alcance cada quarto, cada mesa, cada conversa interrompida e cada coração endurecido, porque está escrito na tua palavra: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu peço, Jesus, faz de nós pacificadores dentro da nossa própria família, ensinando-nos a ouvir mais, compreender mais e ferir menos com as palavras. São Bento, homem de fé e perseverança, intercede diante de Deus por todas as famílias que hoje lutam para permanecer unidas. Tu que enfrentaste tentações, perseguições e momentos difíceis sem abandonar a confiança no Senhor, olha para este lar que necessita de força espiritual e de equilíbrio. Há casas onde o desânimo tomou o lugar da esperança, onde o orgulho fala mais alto do que o carinho, e onde pessoas que se amam já não conseguem mais se entender. Por isso eu peço que tua intercessão alcance cada família que ora neste momento, para que toda influência negativa seja afastada e para que o amor volte a crescer mesmo depois das feridas. Se esta oração representa o desejo do teu coração, escreve nos comentários o nome da tua família ou apenas a palavra paz, como um sinal do teu desejo sincero de ver Deus restaurando o teu lar. Pai amado, muitas vezes o estresse da rotina invade a casa sem que percebamos. O peso das contas, o medo do futuro, as preocupações constantes e o cansaço emocional acabam roubando a paciência e criando divisões entre pessoas que deveriam caminhar juntas. Mas hoje eu te peço que o Senhor derrame sabedoria sobre esta família. Que haja calma nas conversas difíceis, mansidão nos momentos de irritação e humildade quando for necessário pedir perdão. Que nenhum membro desta casa use palavras para destruir, humilhar ou afastar, porque a tua palavra declara em Provérbios: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então ensina-nos, Senhor, a responder com equilíbrio mesmo quando estivermos feridos, e coloca freio sobre tudo aquilo que tenta transformar o nosso lar em um campo de batalhas emocionais. Jesus, visita agora aqueles que se sentem sozinhos dentro da própria casa. Há pessoas cercadas pela família, mas consumidas pela tristeza, pelo silêncio e pela sensação de não serem compreendidas. Tu conheces as lágrimas escondidas, os pedidos de socorro feitos em segredo e os pensamentos cansados de quem já não sabe como restaurar um relacionamento quebrado. Por isso eu te peço que o teu amor alcance especialmente os corações mais feridos deste lar. Que o Senhor cure memórias dolorosas, afaste ressentimentos antigos e traga reconciliação verdadeira. Que cada pessoa desta família aprenda novamente a enxergar o valor do outro e a reconhecer que o amor não é fraqueza, mas força que vem de Deus. E se existe alguém por quem você deseja orar hoje, escreva apenas o primeiro nome dessa pessoa enquanto apresenta silenciosamente esse pedido diante do Senhor. São Bento. Protege esta casa contra toda influência que tenta destruir a união da família. Guarda este lar da inveja, das palavras maldosas, das amizades destrutivas, dos vícios, da violência emocional e de tudo aquilo que enfraquece a convivência dentro do lar. Que a cruz de Cristo seja sinal de proteção sobre esta família e que a presença de Deus seja mais forte do que qualquer divisão. Assim como está escrito no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então eu peço, Senhor, edifica tu mesmo esta família, sustenta este casamento, fortalece os pais, abençoa os filhos e restaura os relacionamentos que estão desgastados pelo tempo e pelas dificuldades da vida. Meu Deus,
Faz da mesa desta casa um lugar de reencontro e não de afastamento. Que os momentos simples do dia sejam preenchidos pela tua presença e que o diálogo volte a existir onde hoje há frieza. Que o orgulho não seja maior que o desejo de permanecer unido. Que as feridas não sejam alimentadas pela lembrança constante da dor, mas tratadas pelo perdão que nasce da tua graça. Porque Jesus nos ensinou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E eu peço que este amor verdadeiro volte a florescer dentro desta família, trazendo paciência para esperar, coragem para recomeçar e sensibilidade para reconhecer os próprios erros sem endurecer o coração. Senhor Jesus, olha também para aqueles que vivem em um lar marcado por discussões frequentes, palavras agressivas e ambientes pesados. Há pessoas cansadas emocionalmente, sem forças para continuar tentando manter a paz dentro de casa. Mas eu creio que o teu poder alcança até os relacionamentos mais desgastados. Onde houver gritos, leva serenidade. Onde houver desprezo, faz nascer compaixão. Onde houver distância emocional, cria pontes de aproximação. Que toda tentativa do mal de dividir esta família seja vencida pela força do teu amor. Que cada pessoa desta casa aprenda a valorizar mais a presença uns dos outros antes que o tempo passe e as oportunidades de reconciliação desapareçam. Pai querido, eu te peço que esta família permaneça firme, mesmo diante das dificuldades da vida. Que não falte alimento, que não falte dignidade, que não falte união e que nunca falte fé dentro deste lar. Que as crianças cresçam cercadas de amor e bons exemplos, que os idosos sejam respeitados e acolhidos, que os casais encontrem renovação no relacionamento e que os corações cansados encontrem descanso na tua presença. Que São Bento continue intercedendo por esta casa, afastando todo o mal e fortalecendo espiritualmente cada pessoa que vive aqui. E que em todos os momentos difíceis possamos nos lembrar das palavras de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, permanece no centro desta família e não permitas que o amor se apague dentro deste lar. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de recomeçar, de pedir perdão, de abraçar, de ouvir e de reconstruir aquilo que foi ferido pelo tempo e pelas dificuldades. Que esta casa seja conhecida não pelas discussões, mas pela presença da tua paz. Que aqueles que entrarem aqui sintam acolhimento, respeito e harmonia. E se esta oração falou ao teu coração, acompanha este canal para continuar fortalecendo tua fé através de mais momentos de oração e esperança, permanecendo sempre debaixo da proteção de Deus e da intercessão de São Bento. Senhor Jesus Cristo, nesta hora silenciosa em que muitos corações procuram descanso, eu me coloco diante da tua presença, juntamente com a minha família, levantando pela fé um muro espiritual ao redor do nosso lar. Assim como teus servos confiaram em ti nas noites difíceis, eu também entrego cada porta, cada janela, cada pensamento e cada pessoa que vive debaixo deste teto nas tuas mãos poderosas. Pela intercessão de São Bento, homem de oração e vigilância, eu peço que a cruz de Cristo permaneça firme diante de nós, afastando tudo aquilo que tenta roubar a paz, a união e a tranquilidade da nossa casa. Que o fogo do Espírito Santo circunde este ambiente com luz verdadeira, não uma luz passageira do mundo, mas a luz que vem do próprio Deus e que dissipa toda a escuridão da alma. Pai amado, tua palavra declara no Salmo 91: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Eu me apego a essa promessa real e eterna enquanto oro por aqueles que estão cansados, ansiosos e aflitos dentro de casa. Existem famílias que dormem com o corpo deitado, mas com a mente inquieta, carregando preocupações escondidas, lembranças dolorosas e medos silenciosos. Por isso, eu te peço,
Visita agora cada quarto, cada cama, cada coração abatido. Que o teu Espírito traga serenidade para quem luta contra a insônia, para quem acorda assustado durante a madrugada e para quem sente o peso da angústia quando a noite chega. Se alguém que escuta esta oração desejar, pode escrever o próprio nome ou o nome de alguém da família nos comentários, apresentando diante de ti essa pessoa que precisa urgentemente da tua paz. Jesus, assim como acalmaste o mar revolto com uma palavra, acalma também os pensamentos que se levantam contra o descanso dos teus filhos. A tua palavra diz em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Que essa paz alcance agora aqueles que choram escondidos, aqueles que sentem medo do amanhã e aqueles que perderam a tranquilidade dentro do próprio lar. Que nenhuma perturbação emocional domine esta casa, que nenhuma palavra de violência permaneça ecoando nos corações e que o amor volte a florescer entre pais, mães, filhos e irmãos. Pela fé, eu declaro que Cristo caminha pelos corredores desta casa, trazendo cura para as emoções cansadas e descanso para as almas sobrecarregadas. Senhor, eu entrego diante de Ti as noites da minha família, entrego os pensamentos que ninguém vê, as lágrimas derramadas no travesseiro, as preocupações financeiras, os conflitos silenciosos e os medos escondidos atrás de sorrisos cansados. Tu conheces cada batalha travada em segredo. Tu viste Elias cansado debaixo do zimbro, viste Davi chorando em meio às perseguições e viste os discípulos aflitos durante a tempestade. Por isso eu sei que também vês esta família agora. Que o Espírito Santo purifique o ambiente desta casa de toda opressão, tristeza profunda e desânimo persistente. Que haja leveza no ar, paz nas conversas e descanso verdadeiro durante a madrugada. E se alguém estiver orando por um filho distante, por um casamento ferido ou por um familiar enfermo, pode escrever a palavra proteção, colocando diante de Deus aquilo que somente Ele pode guardar. Meu Deus, eu te peço que o amor de Cristo seja o selo sobre esta família. Que não exista espaço para o ódio, para a divisão constante ou para a frieza espiritual. A tua palavra declara em Colossenses 3: e acima de tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Que essa paz domine este lar nesta noite, que ela seja mais forte que os ruídos da ansiedade, mais forte que o medo do futuro e mais forte que as lembranças dolorosas do passado. Pela intercessão de São Bento, eu peço vigilância espiritual sobre esta casa, para que o nome de Jesus seja honrado dentro dela com sinceridade, humildade e fé verdadeira. Senhor Jesus, guarda aqueles que vão dormir agora cansados, depois de um dia difícil. Há pessoas carregando o peso da responsabilidade, do trabalho duro, das enfermidades e das preocupações familiares. Tu conheces o limite de cada coração humano. Por isso, eu te peço descanso. Não apenas o descanso do corpo, mas também o descanso da alma. Que a mente desacelere, que o coração encontre refúgio em ti e que a esperança volte a nascer dentro desta casa. Assim como está escrito no Salmo 4, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que essa segurança alcance cada pessoa desta família, desde a criança até o mais idoso, e que a madrugada seja coberta pela tua presença. Pai querido, que o fogo do Espírito Santo continue rodeando esta casa como uma muralha viva de fé e santidade. Não um fogo de destruição, mas um fogo que ilumina, aquece, purifica e fortalece. Que tudo aquilo que afasta esta família da tua vontade seja consumido pela tua verdade.
Que a leitura da palavra volte para dentro dos lares, que a oração seja restaurada e que o nome de Jesus seja lembrado não apenas nos dias difíceis, mas também na rotina comum da vida. Levanta novamente aqueles que estão espiritualmente desanimados. Dá força para quem pensa em desistir. Toca aquele coração que se acostumou com a tristeza e já não consegue enxergar esperança para o amanhã. Senhor, enquanto esta família descansa, continua trabalhando em silêncio, porque a tua mão nunca para. Ainda que os olhos humanos não consigam perceber, tu permaneces sustentando, guardando e conduzindo aqueles que confiam em ti. Que toda inquietação entregue nesta oração seja colocada diante da cruz de Cristo. Que os lares sejam visitados pela reconciliação, que pais e filhos voltem a se ouvir com amor e que casamentos enfraquecidos encontrem novamente o caminho do perdão. Se existir alguém ouvindo esta oração de coração apertado, sem conseguir explicar a própria dor, que o teu Espírito console profundamente essa vida agora. E se desejar, pode escrever a palavra paz como um gesto simples de fé e entrega diante de Deus. Jesus Cristo, eu selo esta família no teu amor, confiando não na força humana, mas no cuidado constante do Senhor. Que a noite seja tranquila, que os pensamentos sejam guardados e que o amanhecer encontre esta casa mais leve, mais unida e mais fortalecida espiritualmente. Pela intercessão de São Bento, eu peço que a cruz de Cristo permaneça diante desta família como lembrança viva da vitória do teu amor sobre todo medo. Que cada coração encontre descanso em ti, porque está escrito em Mateus 11, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que essa palavra abrace agora cada pessoa que ora conosco nesta noite. Ao final desta oração, eu compreendo que a verdadeira proteção da família nasce da confiança colocada nas mãos de Deus. O medo pode até tentar voltar, as preocupações ainda podem surgir ao longo do dia, mas agora existe dentro de mim uma certeza maior do que a ansiedade. O Senhor permanece cuidando da minha casa. Assim como esta jornada começou com um coração aflito buscando segurança, ela termina com uma alma fortalecida pela fé. Que a cruz sagrada de São Bento continue lembrando diariamente que o meu lar pertence a Deus, que a paz do Senhor habite dentro da minha casa e que cada membro da minha família permaneça guardado pelas mãos do Altíssimo.